Olá, boa noite. Boa noite. Causa da morte de Teori Zavascki foi politraumatismo, diz laudo do IML. O ministro será enterrado amanhã em Porto Alegre. Força Aérea Brasileira encontra gravador de voz do avião. Equipamento pode ajudar a esclarecer as razões do desastre. A morte do ministro Teori Zavascki deve atrasar em alguns meses a Lava Jato. Supremo pode redistribuir o caso antes de Temer indicar novo ministro. O presidente já começou a avaliar nomes para a vaga de Zavascki. Justiça Federal impede o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de se candidatar à reeleição. Em São Paulo, Justiça barra o aumento de velocidades nas marginais e MP investiga manobras contábeis da gestão Haddad. Nos Estados Unidos, sob protestos, Donald Trump assume a presidência. Ele adota um discurso de tom nacionalista e diz que o poder vai voltar às mãos do povo americano. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. Neste domingo, os mestres do Futebol Debate contam tudo o que está rolando nas rodadas finais da Copa São Paulo, com a participação especial de Vampeta. E ainda, tem a preparação dos times para o início dos campeonatos estaduais. Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Os corpos do ministro Teori Zavascki e das demais vítimas do acidente em Paraty devem sair daqui a pouco do IML de Angra dos Reis. A repórter Fernanda Azevedo, que está na cidade, tem mais informações. Olá, Fernanda. Gabriel, os corpos já começam a deixar o IML de Angra dos Reis. São 3 carros funerários que farão o transporte desses corpos até o Rio de Janeiro. Lá eles serão preparados, e depois seguirão de avião para cidades escolhidas pelas famílias para o sepultamento. O corpo do ministro Teori Zavascki também deve deixar a qualquer momento o IML. Ele será velado amanhã a partir de 9 horas da manhã em Porto Alegre, no plenário do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O presidente Michel Temer e a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, confirmaram presença. O enterro do ministro deve acontecer a partir de 6 horas da tarde no cemitério Jardim da Paz, também na capital gaúcha. Em Paraty, local do acidente, os trabalhos de busca pelos destroços da aeronave foram suspensos nessa noite por falta de visibilidade. Eles serão retomados amanhã de manhã. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Fernanda. Bom trabalho por aí. A explicação para a causa do acidente que matou o ministro Teori Zavascki, 4 pessoas, pode estar no gravador de voz do avião que foi localizado. O resgate dos corpos das vítimas terminou hoje de manhã e nossa equipe acompanhou o dia também no IML de Angra dos Reis. De barco, nossa equipe foi para o mar em direção à Ilha Rasa, local onde a aeronave caiu, mas o barco de patrulha da Marinha não permitiu aproximação. Pedi para você não ultrapassar a linha dessa ilha, a linha base dessa ilha aí, tá bom? Mesmo de longe, foi possível acompanhar a movimentação de mergulhadores, bombeiros e policiais federais que realizavam as buscas. O corpo do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, foi encontrado de madrugada. Também foram resgatados os corpos do empresário Carlos Alberto Fernandes Filgueiras e de uma mulher. No final da manhã, outros 2 corpos foram retirados dos destroços.
o do piloto da aeronave, Osmar Rodrigues, e de uma mulher que estava presa nas ferragens. Todos os 5 corpos foram trazidos aqui para o IML de Angra dos Reis, onde passaram por perícia, exames de identificação e também pela preparação para o sepultamento. Até o momento, 3 investigações foram abertas para apurar as causas do acidente. Uma conduzida pela Aeronáutica, outra pelo Ministério Público Federal e uma terceira pela Polícia Federal. 3 frentes de investigações tentam esclarecer o que provocou o acidente aéreo que matou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, e mais 4 pessoas. Nesta manhã, a Polícia Federal de Angra dos Reis assumiu o inquérito criminal que vai apurar as causas do acidente. Especialistas em desastres aéreos da PF de Brasília também estão em Paraty. Outra investigação é comandada pelo Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal instaurou uma investigação na data de ontem para apurar as causas dessa queda da aeronave, em que um dos tripulantes era o ministro do Supremo. Realmente há necessidade de colher algumas provas no local, a gente já está fazendo aqui, estamos no local para colher as provas, principalmente testemunhais, e também estão sendo feitas algumas perícias pela Polícia Federal, pelo CENIPA, cada instituição fazendo a sua apuração e trabalhando em conjunto. Equipes de militares da Força Aérea Brasileira, a FAB, também estão no local da tragédia. Eles fazem parte do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, órgão vinculado à aeronáutica, que é responsável por apurar as informações de acidentes e repassar à ANAC. A primeira fase dos trabalhos consiste na coleta de dados. É um conjunto de dados, né? As entrevistas serão feitas com as pessoas que presenciaram o fato, os destroços eles serão recolhidos, os documentos dos envolvidos também, as fotos serão realizadas, serão feitas, mas tudo é um conjunto de informações. E isso agora é a primeira fase, é a ação inicial. Os destroços do avião serão levados para um centro de investigação no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O objetivo é descobrir as causas para prevenir novos acidentes. A Marinha usou um navio patrulha nas proximidades do local onde caiu o avião. 7 mergulhadores fizeram o reconhecimento da área dos destroços. Os trabalhos são coordenados pelas equipes do CENIPA. Um gravador de voz que estava no avião já foi encontrado pelas equipes de busca e será encaminhado para análise. A caixa preta encontrada pela equipe de investigadores da Aeronáutica será encaminhada para o CENIPA, que é o Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, em Brasília. Este tipo de equipamento não grava dados do avião, apenas a conversa entre pilotos e a torre de comando. E nossa equipe conversou com um homem que teria visto o acidente e que tentou ajudar uma das mulheres que pedia socorro de dentro da aeronave. Logo quando eu cheguei, o bombeiro já pediu ajuda, entendeu? Tinha bastante embarcações, mas logo quando eu cheguei ele já pediu ajuda, já caí dentro da água também para ajudar. Aí eu me aproximando mais perto, mais próximo da aeronave, deu para perceber pela janela que tinha uma moça com vida ainda, né? Que ela estava batendo na janela com a mão e gritando. Nesse meio tempo que a gente estava quebrando o vidro, chegou um bote da PM com dois mergulhadores com cilindro de oxigênio. Aí a gente teve a ideia de perfurar a fuselagem da aeronave e para poder passar com uma mangueira de oxigênio para dar para ela e prolongar um pouco mais o processo, né? E a gente conversou com ela, falamos que a gente ia fazer isso aí, aí ela silenciou, aí continuamos perfurando a fuselagem. Quando a gente conseguiu passar com a mangueira pelo buraco da fuselagem, ela já não respondia mais, infelizmente. Aí a gente não parou, a gente não desistiu aí, né? A gente achou que ela tivesse só desmaiado, continuamos para poder tentar tirar ela de dentro, tentar reanimar ela. Mas infelizmente a gente não conseguiu. Aí passou muito tempo, aí a gente viu que não tinha jeito mesmo. Era uma moça ou uma... Era uma moça jovem. As investigações do acidente ainda estão no começo. Apesar da aeronave que caiu ser moderna, especialistas afirmam que o tempo ruim e a falta de estrutura do aeroporto de Paraty podem ter causado a queda do avião. De acordo com a ANAC, essa era a matrícula do avião que caiu em Paraty. PRSOM. A aeronave de 2007 era semelhante a esta, do vídeo institucional da fabricante norte-americana Beechcraft. Um bimotor, turbohélice, modelo King Air C90 GT,
com capacidade para 8 pessoas. O avião foi comprado em outubro de 2015 pelo Grupo Emiliano Empreendimentos, uma aeronave cara que custa mais de $1 milhão. Pode ter havido falha? Pode, sempre pode ter havido falha, mas não porque é um avião propenso a ter falha. Miguel Ângelo Rodegueiro é piloto há 45 anos. Para o especialista em acidentes aéreos, o mau tempo pode ter comprometido a aproximação do piloto ao aeroporto de Paraty. É um aeroporto limitado porque exige boas condições de visibilidade, boas condições de vento, porque ele tem um lado prejudicado pela topografia. É um aeroporto de dimensões pequenas, reduzidas, não se adequa a vários modelos de avião. Hoje, a Força Aérea Brasileira informou que o avião tinha apenas uma caixa preta, que é um gravador de voz. Ela não grava os dados do avião, mas somente a conversa entre os pilotos e a torre. Segundo Miguel, neste caso, como a aeronave era particular, não havia necessidade de 2 pilotos. A exigência só é feita para táxi aéreo. Por isso, o especialista acredita que ficará mais difícil conseguir resgatar um diálogo. Acidentes semelhantes, que os dados de voo não são recolhidos por ausência da famosa caixa preta de dados de voo, até porque não é legalmente obrigatório nesse tipo de avião e nesse tipo de voo, talvez nunca venhamos a saber exatamente o que aconteceu. A Polícia Federal também abriu um inquérito para apurar as causas do acidente. Ontem, policiais da PF estiveram aqui no aeroporto Campo de Marte e recolheram documentos de registro do avião e também do voo, além de imagens do embarque no hangar da empresa onde a aeronave ficava. O empresário Carlos Alberto Filgueiras, dono do Hotel Emiliano, será enterrado aqui em São Paulo. O enterro do piloto Osmar Rodrigues será em Guaraci, no Paraná. A massoterapeuta Maíra Panas e a mãe dela, a professora Maria Hilda Panas, serão enterradas em Juína, no Mato Grosso. Em entrevista à TV Globo, o filho de Teori Zavascki, Francisco, afirmou que o pai vinha demonstrando preocupação com o que tinha para acontecer por causa das informações a que tinha acesso. Teori era o relator no STF da Lava Jato e sua equipe estava cuidando da delação de executivos da Odebrecht. Francisco afirmou que o pai queria homologar as delações o mais rápido possível e tinha todo o processo na cabeça. Perguntado sobre o que teria causado o acidente, Francisco disse que seria leviano tirar qualquer conclusão e que vai esperar a investigação. Ele afirmou que não gostaria de ser órfão de um pai assassinado. Francisco disse ainda que seria muito ruim para o país que um juiz, seja ele de primeira instância, seja ele do Supremo Tribunal Federal, fosse assassinado por causa de um processo que estivesse julgando. E a morte do ministro Teori Zavascki deve atrasar em alguns meses a Lava Jato. A consequência imediata é o atraso na homologação das delações dos 77 executivos da Odebrecht, que deveria ocorrer logo no começo de fevereiro. Teori estava trabalhando nas férias para agilizar o processo. Com a morte do ministro, todo esse processo deve ter um atraso de alguns meses até que um novo relator assuma os trabalhos. Os advogados da Odebrecht já foram informados que as audiências com executivos para confirmar os depoimentos foram canceladas sem previsão de retorno. Só com a homologação pelo STF é que o conteúdo do acordo pode ser utilizado nas investigações e processos. E a sucessão na relatoria da Lava Jato no STF acendeu o debate em Brasília. Há 2 hipóteses. O novo ministro, que será indicado pelo presidente Michel Temer, pode herdar os processos que estavam com o Teori. Temer não tem prazo para fazer a indicação. Assessores do Planalto dizem que ele deve fazer essa escolha o mais breve possível. O escolhido ainda terá de ser sabatinado e aprovado pelo Senado. E a outra possibilidade que aparece no regimento interno do STF é a da presidente da Corte, Carmen Lúcia, redistribuir os processos para algum ministro. O mesmo já foi feito pelo então presidente da Casa, Gilmar Mendes, quando morreu o ministro Menezes Direito, em 2009. Ontem, ao comentar a morte do colega, a ministra Carmen Lúcia não quis falar sobre o futuro da Lava Jato. Para o ministro Marco Aurélio Mello, a escolha do novo relator tem que ser urgente para que o andamento dos processos não seja comprometido. E o presidente Michel Temer já começou a avaliar nomes para ocupar a vaga de Teori Zavascki.
O PMDBista recebeu hoje o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e a ministra da Advocacia-Geral da União, Greice Mendonça, ambos cotados para substituir Teori. Temer também discutiu o assunto com a ex-ministra do STF, Ellen Grace, amiga do presidente. Em maio, ela, que costuma ser consultada por Temer sobre temas jurídicos, chegou a ser cotada para assumir o Ministério da Justiça, mas recusou o convite. Ainda são cotados para a vaga o ex-procurador Luiz Antônio Marrei e o presidente do TST, Ives Gandra Martins Filho. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. É estranho, mas Brasília parece ter sido varrida por um surto de bom senso. Michel Temer disse a auxiliares que deve tomar distância do processo de escolha do novo relator da Operação Lava Jato. Temer prefere que o próprio Supremo Tribunal Federal escolha entre os ministros da Corte quem irá substituir nessa função o ministro Teori Zavascki, morto num acidente aéreo. Pela Constituição, cabe a Temer indicar os ministros do Supremo, mas ele cogita fazer o anúncio do nome somente depois que o Supremo decidir a encrenca da relatoria da Lava Jato. Emissários do governo ouviram de ministros do Supremo Tribunal Federal que o tribunal tende a escolher o relator da Lava Jato em procedimento interno. E Temer afirmou em privado que também gostaria que essa solução fosse adotada por Carmen Lúcia, a presidente do Supremo. Citado na delação da Odebrecht, Temer quer evitar a insinuação de que poderia se valer da prerrogativa constitucional para atrapalhar o processo. Tomara que esse surto de bom senso seja duradouro. Um mínimo de sabedoria ensina que acaba não levando nenhuma vantagem quem quer levar vantagem em tudo. Boa noite. Donald Trump toma posse como presidente dos Estados Unidos, adota discurso de tom nacionalista e diz que o poder vai voltar às mãos do povo americano. Trump e Obama chegaram juntos ao Capitólio. Às 11h30 da manhã, horário local, a cerimônia foi aberta pelo senador Roy Blunt. A candidata derrotada por Trump nas eleições, a democrata Hillary Clinton, compareceu junto com o marido, o ex-presidente Bill Clinton. Também esteve presente o antecessor de Obama, George W. Bush, acompanhado da mulher Laura e Jimmy Carter, que governou o país de 1977 a 1981. O único ex-presidente vivo que não compareceu foi Bush pai, que está internado. Depois do juramento do vice-presidente Mike Pence, pontualmente ao meio-dia, horário local, e com a mão esquerda sobre a Bíblia, Donald Trump fez o tradicional juramento que o tornou presidente dos Estados Unidos. Em seguida, discursou por cerca de 20 minutos, exatamente o tempo que tinha prometido falar. Começou agradecendo Barack e Michelle Obama, a quem chamou de magníficos pelo apoio na transição. O republicano dedicou a posse ao povo americano. Disse que o que realmente importa não é o partido que controla o governo, mas se o governo é controlado pelo povo. Ele alfinetou os presidentes anteriores e tocou na questão dos imigrantes, dizendo que os Estados Unidos defenderam as fronteiras de outros países com seus militares e se recusaram a proteger as suas próprias, além de terem gasto bilhões de dólares no exterior, enquanto havia muitos problemas internos. We've defended other nations' borders while refusing to defend our own. E falou de outros assuntos polêmicos. Trump prometeu erradicar da face da terra o que chamou de terrorismo islâmico. Mais uma vez, criticou as empresas que mantêm fábricas em outros países. Disse que elas não pensaram nos milhões de trabalhadores americanos que foram deixados para trás. Repetiu ideias propagadas durante a campanha, como a América em primeiro lugar. E afirmou que seu governo seguirá duas regras simples: compre coisas americanas e empregue americanos. Buy American and hire American. Trump encerrou o discurso com a frase que sempre diz: juntos vamos fazer a América grande novamente. E completou: obrigado. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a América. Together we will make America great again. Thank you, God bless you, and God bless America. Ao final da cerimônia, os convidados participaram de um almoço no próprio Capitólio. À tarde, a família Trump participou do tradicional desfile militar pelas ruas de Washington, que terminou na Casa Branca. Agora à noite ainda serão realizados bailes para comemorar a posse.
E a posse de Donald Trump como presidente foi marcada por diversos protestos. Em Washington, a confusão começou antes mesmo da cerimônia de posse. A 3 quadras da Casa Branca, em uma marcha contra Trump, manifestantes vestidos de preto e com os rostos cobertos quebraram vidros de lojas e janelas de carros. Houve muita correria e a polícia usou spray de pimenta para dispersar o grupo. Outros protestos pacíficos aconteceram na capital americana, apoiados por movimentos que defendem os direitos das minorias. Decisão da Justiça Federal impede a candidatura do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, à reeleição ao cargo. A decisão liminar é do juiz federal substituto Eduardo Ribeiro de Oliveira, da 15ª Vara Federal de Brasília. O autor da ação é um advogado, Marcos Aldenir Ferreira Rivas. Em nota, Rodrigo Maia afirmou que a decisão é equivocada, que não caberia a um juiz de primeira instância e que vai recorrer. Ele ainda não oficializou a candidatura à presidência da Câmara. A eleição vai acontecer no dia 2 de fevereiro. Também devem concorrer Rogério Rosso, do PSD, Jovair Arantes, do PTB e André Figueiredo, do PDT. O Corpo de Bombeiros começou uma operação de resgate na penitenciária de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. 3 presos foram socorridos. Um deles foi baleado. Hoje já é o 7º dia de motim de presos na penitenciária. E os presos continuam soltos pelos pavilhões e pátios do presídio. Os presos continuam circulando livremente dentro da penitenciária. 26 detentos foram mortos no último fim de semana e mais mortes foram registradas ontem, após os confrontos entre os detentos, mas os corpos ainda não foram retirados. O comandante-geral da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, Coronel André Azevedo, afirmou ao G1 que não havia intenção da corporação de fazer um paredão humano para separar facções criminosas na penitenciária, conforme afirmou o governador do Rio Grande do Norte, Robson Faria, do PSD. Segundo o comandante, o governador deu a declaração porque recebeu uma informação não técnica. Homens das Forças Armadas chegaram hoje ao estado para combater uma onda de ataques criminosos. A Secretaria de Justiça e da Cidadania informou que mais 17 detentos foram autorizados a deixar o regime fechado para o regime semiaberto. Mais de 200 presos já foram transferidos de Alcaçuz desde o último sábado. Justiça de São Paulo proíbe aumento de velocidades nas marginais. A mudança, anunciada pelo prefeito João Dória, do PSDB, estava marcada para o próximo dia 25. A ação foi movida pela Associação Ciclocidade, que afirmou não haver critérios técnicos para sustentar a medida. Segundo o juiz Luiz Manuel Fonseca Pires, o aumento dos limites de velocidades poderia causar um retrocesso social. A decisão tem caráter liminar e a Prefeitura já informou que vai recorrer. O Ministério Público Estadual abre inquérito para investigar manobras contábeis da gestão Haddad. Segundo a promotoria, a equipe do ex-prefeito Fernando Haddad do PT transferiu para a conta corrente da Prefeitura 315 milhões de reais vindos de fundos municipais e contas abastecidas com a venda de títulos imobiliários. O dinheiro teria sido usado para pagar gastos de custeio da administração. A movimentação foi autorizada por um decreto editado em outubro pelo próprio prefeito. A assessoria de Haddad diz que as operações tiraram dinheiro de áreas não essenciais e transferiram para áreas essenciais, respeitando o que manda a Constituição. Choveu forte na tarde de hoje na região sul da capital e também sobre São Caetano do Sul e Santo André. E graças a esse tempo encoberto, não esquentou muito e a temperatura ficou abaixo da média para a estação. E para o fim de semana, a situação não deve mudar muito aqui na capital. Chuva com temperaturas mais amenas. Vamos aos detalhes da previsão do tempo. O sol volta a predominar pelo interior do estado, mas o tempo ainda vai ficar instável. A previsão é de chuvas em todas as regiões paulistas,
sendo que no norte do estado e também no Vale do Paraíba, as áreas de instabilidade deixam o céu com muitas nuvens e provocam grandes volumes de chuva a qualquer hora do dia. O calor vai diminuir consideravelmente em algumas cidades. A máxima não vai passar dos 26 graus em Marília e em Araçatuba, mas chega aos 30 lá em Presidente Bernardes. Já em Franca, a máxima vai ficar em torno dos 25 graus durante a tarde. E no litoral, teremos temperaturas em torno dos 27 graus em Caraguatatuba e dos 29 em Santos. Para a capital, o final de semana ainda promete temperaturas amenas e chuvas ao longo do dia, mas já com algumas aberturas de sol. Nesse sábado, teremos mínima de 18 e máxima à tarde de 26 graus. No domingo, nada muda, mas esquenta na segunda-feira. A máxima prevista é de 29 graus. E agora o comentário de cultura com César Job. São Paulo se prepara para festejar seu aniversário na semana que vem. No próprio dia 25, o Centro Cultural Banco do Brasil abre a exposição O Corpo é a Casa, do austríaco Erwin Wurm. A curadoria é de Marcelo Dantas. Wurm utiliza esculturas, vídeos, instalações, performances e intervenções para dar uma nova conotação a elementos do cotidiano, tudo permeado de humor, numa crítica à cultura contemporânea do consumo. Entre cerca de 40 obras, destaque para a instalação Casa Gorda, que pesa 2 toneladas, montada logo na entrada do CCBB. A própria fachada receberá uma grande intervenção e há peças interativas com instruções do artista para o público. O Museu de Arte Sacra, no Mosteiro da Luz, abre a mostra Filhos de Deus, do fotógrafo brasileiro Daniel Taveira, radicado no México. São 22 registros de personagens das mais variadas etnias americanas e afro-americanas em meio a rituais coloridos. Taveira capta o momento, o olhar, o movimento que nos une a todos numa grande família, independente de cor, sexo ou nível social. A curadoria é de Jorge Brandão. Sempre no dia 25, o Museu Afro Brasil abre a exposição do fotógrafo maranhense Márcio Vasconcelos, que em vários livros publicados já pesquisou o artesanato maranhense, tradições afro-brasileiras, as pegadas de Lampião e do cangaço e agora se inspira no poema sujo de Ferreira Goulart, outro maranhense. São 100 fotos na mostra e 95 no livro que é lançado junto. Zé Cabaleiro, também do Maranhão, lerá poemas de Goulart. A curadoria é de Diógenes Moura. E o Auditório Ibirapuera terá programação desde amanhã, do dia 25, nos palcos interno e externo. A orquestra do auditório se apresentará com convidados como Chico César, Jardes Macalé, Marcelo Genesi e Xênia França. A programação tem um formato de um programa de rádio que será transmitido ao vivo pela CBN, com conversas com o filósofo Mário Sérgio Cortella e o jornalista Gilberto Dimenstein sobre cultura compartilhada em espaços públicos da cidade. Aproveitem o feriado paulistano. Boa noite. E nós ficamos por aqui, lembrando que a edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você e um ótimo fim de semana. Até segunda, Tchau, Gabriel. Até segunda. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Fique agora com o Rony Von no Clube Seu. Até segunda-feira. Tudo sobre a preparação dos times para a nova temporada você confere no Mesa Redonda. Neste domingo, 9 da noite. Assista agora. Todo seu.